Vamos começar a resolver agora os exercícios da aula 2. Se você não assistiu ainda a parte teórica dessa aula, não faz muito sentido você ver essa daqui. Então, pausa esse vídeo, vai lá, assiste a parte teórica primeiro, e aí você vem ver essa, ok? Caso contrário, vamos lá. Então, eu decidi resolver esses exercícios no braço, agora durante a gravação, eu tenho um gabarito, mas para vocês verem um pouco de como eu me organizo e como que eu vou lendo as informações do enunciado, como que eu grifo elas, é importante durante uma prova ser eficiente. Eficiência está ligada aqui, no nosso caso, com saber ler o enunciado de maneira eficiente, saber anotar as informações de uma maneira eficiente e, mais ainda, saber organizar o meu espaço de trabalho de uma maneira eficiente, porque o tempo é o teu pior inimigo. Então, caso você tenha tempo de você verificar as tuas respostas, para você entender e conseguir verificar suas respostas, é essencial que elas estejam bem organizadas. Então, vamos tentar nos organizar o melhor possível aqui. Treinem isso já na resolução de vocês, vão se organizando, vão fazendo as questões no braço, vão fazendo as continhas, não usem calculadora, cronometrem o tempo. Façam que pareça o máximo possível que vocês já estão fazendo a prova, ok? Então vamos começar. Esse daqui é o primeiro exercício que eu escolhi. Ele é bem simples, na verdade, então vamos ler juntos aqui. Três ciclistas percorrem um círculo, saindo todos ao mesmo tempo, do mesmo ponto e com o mesmo destino. O primeiro faz o percurso em 40 segundos. Pô, aqui já tem uma informação super importante. O primeiro faz em 40 segundos. O segundo faz em 36 e o terceiro faz em 30 segundos. Perdoem aí as linhas tortas. Mas enfim, com base nessas informações, depois de quanto tempo os três ciclistas se reencontrarão novamente no ponto de partida? Então eu estou pedindo depois de quanto tempo, novamente no ponto de partida, pela primeira vez, e quantas voltas terá dado o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, a primeira coisa aqui, que pode ser um pouco de truque notar, mas veja que ele está pedindo quanto tempo e todos os tempos aqui são diferentes. Então eu não vou precisar calcular quantas voltas cada um vai ter dado, porque só de eu achar o tempo eu já vou saber diferenciar minha resposta. Então, é claro, se você quiser conferir as respostas que você obteve, tudo bem, nada te impede, mas se conferir eu digo no sentido de calcular mesmo o número de voltas de acordo com o tempo que você encontrar. Mas veja que o tempo só é suficiente, Você vai saber identificar qual é a resposta certa só com o tempo. Então, isso é uma parte muito essencial do que a gente está fazendo, que é identificar o que é crucial que a gente resolva e o que não é, para que a gente não gaste tempo desnecessário. Então, e agora? Como é que a gente resolve isso daqui? Então, o primeiro cara faz o percurso em 40 segundos, o segundo cara faz em 36, o terceiro cara faz em 30. Vocês concordam que eu vou desenhar aqui minha pista? Isso daqui vocês não precisariam desenhar em tese lá, se vocês soubessem resolver. Aqui está o meu ponto de início. Vou colocar um i aqui para indicar que é o início. Vai lá, os três ciclistas vão correr nesse sentido na minha pista. Então, toda vez que eu passo aqui no início, pro primeiro cara, vai ser um múltiplo de 40 segundos. Porque é a cada 40 segundos que ele passa. Pro segundo cara, isso daqui é um múltiplo de 36 segundos. E pro terceiro cara, isso daqui é um múltiplo de 30 segundos. Então, o que acontece é, para os três estarem juntos aqui ao mesmo tempo, eu preciso que o tempo seja um múltiplo de todos esses ao mesmo tempo. Porque é nos múltiplos desse cara que cada um desses ciclistas está passando por aqui. Poxa, Raquel, eu preciso de um múltiplo comum. Mas agora, o que ele está pedindo aqui? A primeira vez que eles se encontram. Então não é só um múltiplo comum, é o mínimo múltiplo comum. Ah, beleza, mínimo múltiplo comum eu sei calcular, Porque eu assisti a aula teórica primeiro. Então eu vou lá, mínimo múltiplo comum de 40, 36 e 30, hands-on. Quanto será que é esse mínimo múltiplo comum? Não vou dar a resposta para vocês, vamos calcular juntos, beleza? Então 40, 36 e 30, nesse momento que eu pego o meu rascunho, 40, 36 e 30. Deixa eu conferir se eu copiei certinho. Então vou lá, vou fazer a fatoração em primos.
Era para ser uma barra vertical. Vamos ignorar isso. Como é que eu faço a fatoração em primos? Pego os números primos do menor em ordem crescente, começando pelo 2, e vou fatorando esses caras aqui. Professora, não lembro se eu fatoro todos eles, se eu fatoro apenas um deles. Lembra, no máximo divisor comum, o número primo tinha que ser divisível por todos ao mesmo tempo, porque era um divisor comum. Esse é o outro caso, é o mínimo múltiplo comum. Então, eu começo, lembra, o mínimo múltiplo comum eu tinha que chegar com 1 aqui no final da minha fatoração. Então, eu começo pelo menor número primo, tal que um desses caras seja divisível, e aí eu vou continuando, aumentando, até que nenhum deles mais seja divisível por esse número, ok? Então, eu tenho aqui primeiro o 2. Observem que é aqui que vocês farão principalmente o uso dos critérios de divisibilidade que a gente viu. Um critério de divisibilidade nos ensinava a bater o olho no número e saber se ele era ou não divisível por tal número. Critério de divisibilidade de números primos. Os essenciais, vamos dizer assim, é muito importante, tá? Então, eu sei que aqui termina 0, 6, 0, eu sei que todos eles são par, então todos eles são divididos por 2. Vou dividir todos por 2, todos que eu posso, lembra? 18, 15. Professora, 15 não é mais divisível por 2. Continuo dividindo por 2? Continuo, porque não é o máximo divisor comum, é o mínimo múltiplo comum. Enquanto tiver caras que são divisíveis por 2, continuo dividindo. Tá, então o primeiro e o segundo são divididos por 2, e os terceiros, o que eu faço? Copio, não tem nada o que fazer. Professora, 2 deles não são divisíveis por 2. Continua? Continua. Lembra, até nenhum deles ser divisível por 2. Ah, beleza. Então agora os 3 são ímpares, então nenhum deles é divisível por 2. 9 é divisível por 3. Então beleza, o segundo número primo é 3. Vamos continuar aqui. 3. O 15 é divisível por 3 também, né? Então aqui ficam 5. Beleza, tenho 3 ainda, continuarei dividindo. E aqui fica fácil, né? É o último número primo que eu preciso, 1, 1, 1. Quando que eu acabei? Quando eu cheguei em tudo 1 aqui embaixo. Pego minha conta do lado direito, multiplico os fatores. Então, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2, 8, vezes 3 vezes 3, 9, vezes 5. Então, esse daqui é o meu mínimo múltiplo comum. Quanto é isso? Bom, 8 vezes 9 vai dar 72. Né? Importantíssimo treinar as contas. 72 vezes 5, professora. Então, 10, subiu 1, 35, mais 1, 36, 360. Então, eu sei que meu mínimo múltiplo comum é 360. Mínimo múltiplo comum entre quê? Segundos. Então, o múltiplo comum também está em segundos aqui. 360 segundos, eu precisava do tempo em minutos. Então, eu pego 360 e divido por 6. Eu sei que isso daqui dá 60. Divido por 60. Eu sei que isso daqui dá 6 segundos. Porque aqui vai dar 360. Beleza? Então eu sei que 6 segundos, 6 minutos. Muito louca das ideias. Ainda bem que é engenheira. Engenheiro é bom com idade. Então vamos lá. Eu descobri 6 minutos. Observe, tem uma alternativa que tem 6 minutos e acabou. Então não preciso calcular o número de voltas. Se eu quisesse conferir, poderia conferir. Mas se não, olha só. Tá tudo aqui já feito. Não preciso mais perder tempo nessa questão. Beleza? Então, uma coisa é fazer essa questão explicando passo a passo, outra seria diretamente no talo. É claro que vocês têm que ser mais rápido do que o tempo que eu gastei aqui. A gente espera que vocês sejam melhores do que a gente, ok? Então, vamos lá. Segunda questão da UERJ. Então, agora são questões da nossa apostila, beleza? Vou resolver eles aqui. Não vou resolver o exercício resolvido, não faz sentido nenhum. Mas esse daqui é o exercício 7, vocês têm o enunciado dele aí. Em uma atividade escolar, qualquer número inteiro x, inteiro e positivo x, é submetido aos procedimentos matemáticos descritos abaixo quantas vezes necessárias, até que se obtenha o número final 1. Esse é o objetivo, a gente tem que obter o 1 no final. Então, observe aqui as minhas regrinhas. Se x é múltiplo de 3, eu divido por 3. Então, o meu próximo número que eu vou escrever no papel vai ser dividido por 3. Se x não é divisível por 3, eu escrevo o número anterior, x menos 1. Então, um número menor do que eu tenho. E aqui está só copiando o que ele já disse. Então, se a partir do número 11, os procedimentos são aplicados 4 vezes, veja a sequência. 11 é divisível por 3, lembra, aqui, talvez, se você não está muito bem na tabuada, você pode usar os critérios, né? A soma dos algarismos individuais, eu obtenho um número, se esse número for divisível por 3, o número todo é divisível por 3, caso contrário, ele não é. Então, 1 mais 1 é 2, não é divisível por 3, escreva o anterior.
10 é divisível por 3? Certamente não. Escrevo o número anterior, 9. Agora sim, 9 é divisível por 3, divido ele por 3. 3 é divisível por 3, escrevo 1. Então, observe que eu escrevi 4 números, então eu apliquei o procedimento 4 vezes. E aqui é simples, ele só pede pra gente começar com o número 43 e ver o número de coisa. Então, basta que a gente descubra quantas vezes eu preciso aplicar essas regras para chegar no número 1, fazer a mesma coisa. Comecei com 43. 43, ele é divisível por 3? Poxa, professora, não sei. Então vamos lá, 4 mais 3. 4 mais 3 é 7. 7 é divisível por 3? Não é. Então eu escrevo o número anterior. 42 é divisível por 3, professora? Tá, 4 mais 2 é 6, 6 é divisível por 3. Então 42 também é divisível por 3. E a divisão dele por 3 vai dar 1, 12 dividido por 3, 4, vai dar 14. 14 é divisível por 3? Não é. 1 mais 4 é 5. Então, escrevo o número anterior. 13 é divisível por 3? Não, professor, porque eu sei que 13 é primo. Beleza, também outra maneira de pensar. Escrevo o anterior. 12 sei que é divisível por 3. Escrevo o número anterior, pois 4 não é divisível por 3. Obtive 3, 1. Pronto. Então, agora, quantas etapas eu tive que aplicar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 etapas. Feito aqui. Simples, simplesíssimo. Qual que é a parte mais difícil disso daqui? Ler o enunciado, interpretar essas regrinhas aqui, correto? Mas é bem simples, mais simples ainda se você conhece o critério de divisibilidade por 3, correto? Para você não piscar, para você, por exemplo, não ter certeza se 43 é ou não divisível por 3 e armar a conta 43 dividido por 3 e aí fazer a conta, chegar no final e ter resto. Não é uma boa ideia, né? Precisamos economizar tempo. Aí entram os critérios de divisibilidade para nos ajudar, ok? Próxima questão. Uma questão da Unicamp, já bota um pouco de medo por causa disso, mas vocês vão ver que não tem nada de complicado nessa questão. Então, deixa eu ver se eu tenho um pedaço de rascunho. Tenho um pedaço de rascunho. Uma sala retangular medindo 3 metros por 4,25 deve ser ladrilhada com ladrilhos quadrados iguais. Então, eu tenho a medida da sala e sei que ela é de ladrilhos quadrados. Agora, supondo que não haja espaço entre os ladrilhos vizinhos, eu como engenheiro civil sei que isso não é verdade na maioria das vezes, porque tem rejunte, mas isso não entra no caso. Então, letra A, qual deve ser a dimensão máxima? Dimensão máxima, ok? Esse máximo é muito importante aqui, é em centímetros. Agora, pausa. Eu estou em centímetros, ele deu a medida da minha sala em metros. Primeira coisa que eu faço, compatibilização de unidades. Então, quanto que tem dessa sala em centímetros? Professor, eu sei que 1 metro é 100 centímetros, então eu preciso multiplicar por 100, transformação de unidades, essencial. Eu sei que 3 metros vira 300 centímetros, então eu sei que o lado menor da sala tem 300 centímetros, o lado maior da sala tem 425. Multiplicação por 100, lembra? Multiplicação por múltiplos de 10, na verdade, múltiplos de 10 não, por potências de 10, você desloca, vírgula, quantidade de zeros. Estou multiplicando por 100, 2 zeros, desloco a vírgula, 2 zeros para a direita. Divisão, desloca a vírgula para a esquerda, beleza? Faz mais sentido eu transformar em centímetros. Na verdade, a única coisa que eu precisaria fazer seria compatibilizar as duas unidades, mas veja que se eu transformo para centímetros, não trabalho com números em vírgula. Isso pode ser uma coisa muito legal, já que na nossa aula de divisibilidade, a gente anunciou todas aquelas coisas para números que não tinham vírgula, correto? Então, nesses números aqui, essenciais que não tenham vírgula. Então, a transformação mais inteligente é transformar de metros para centímetros, ok? Então, para que a sala seja ladrilhada sem se cortar nenhum ladrilho. Então, isso quer dizer que eu vou colocar os ladrilhos aqui nessa sala. Feio, né? Mas é quadrado, eu juro pra vocês. Coloquei os ladrilhos nessa sala, dividi em ladrilhos o 425, dividi entre ladrilhos o 300, não teve resto. Então, quer dizer que o tamanho desse ladrilho deve conseguir dividir essa linha de 300 metros, assim, e deve conseguir dividir a linha de 425. Mas veja bem, é a dimensão máxima. Então, é o maior tamanho de ladrilho que divide 300 e 425. Ora, máximo divisor comum. Então, eu preciso calcular o máximo divisor comum
entre as duas dimensões, 300, eita nós, 300 e 425. Eu juro que no quadro minha letra fica melhor, tá, gente? Isso aqui é só por causa da quarentena mesmo. Mas enfim. Então, 300 e 425, preciso tirar o MDC desses dois caras. Professor, como é que tirava mesmo? Mesma coisa do mínimo múltiplo comum, com uma regrinha diferente, que vocês vão se lembrar bem. Qual é essa regrinha diferente, professora? Pô, não deveria estar fazendo essa conta aqui, né? Deveria estar fazendo... Então, deixa eu me organizar melhor aqui. Prometi que eu ia tentar me organizar para vocês, então... Vamos lá, como é que eu vou cobrar a organização de vocês depois, né? Vamos fingir que isso nunca aconteceu. E vamos usar o rascunho. Então, 300 e 425, vou tirar o MDC. Lembra, fatoração em números primos. Então, vou lá. Professora, 300 é par, né? E 2 é primo. Então, eu posso dividir por 2 primeiro. Pode? Não pode. Não pode porque 425 não é par. Lembra, a gente precisa que seja divisores em comum dos dois. Então, essa é a diferença do mínimo múltiplo comum para o maior divisor comum. No maior divisor comum, a fatoração de primos é só quando os dois caras são divisores em comum, quando os dois caras têm esse número primo como divisor em comum, e no mínimo múltiplo comum não. Eu começo do menor, vou pro maior, loucamente fazendo fatoração, beleza? Então eu preciso descobrir outro primo tal que divida. Tá, professora, 3 é primo, 300 é divisível por 3, tá meio que na cara. Agora, será que 425 é divisível por 3? Então vou lá, divido por 3, então eu tenho 425 divisível por 3, será que isso é divisível por 3? Ah, vou montar a conta aqui e descobrir. Poxa, você vai perder tempo montando uma conta sem saber se esse cara é ou não divisível por 3? Vamos usar o critério de divisibilidade. Então eu tenho 4 mais 2 mais 5, isso daqui dá 11. 11 não é divisível por 3, então 425 também não é. Aí você já perderia um tempo pensando no divisor e não daria certo, seria horrível. Bom, professora, o próximo primo é 5 e eu sei que terminou em 0, terminou em 5, é divisível por 5. Então, vamos à obra. 5 aqui, eu sei que isso daqui vai dar 60, eu sei que isso daqui vai dar 85. Beleza, professora? Continuo com 0 e 5, então posso fazer por 5 de novo. Sei que isso daqui vai dar 12, e isso daqui vai dar 30, 17, correto? Então, 17 vezes 5, 50 mais 35, é isso, 85. Então, beleza, achei aí o que eu precisava. Ah, professora, peraí, eu sei que 17 é primo, porque eu decorei a lista dos números primos. E eu lembro que a fatoração parava quando eu não consigo mais escrever primos aqui embaixo. Colocar primos aqui, tal que eu consiga dividir os dois. Veja bem, vamos pensar, pessoal. 17 é primo. Preciso ir tentando mais todos os primos até chegar no 17? Não preciso, porque eu sei que 17 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, não tem nenhum outro número, além de 1 e dele mesmo, que eu possa dividir aqui, tal que eu fatore 17. Mas veja, 12, bom, dividir por 1 não faz sentido nenhum. Agora, eu posso dividir 12 por 17? Não posso, porque 17 é maior do que 12, então ele não é um divisor. Então, minha fatoração acaba aqui, é isso daqui. Não consigo mais achar nenhum divisor em comum entre esses dois. O resultado deu 25. O que era 25? Era a dimensão em centímetros máxima que eu posso dividir esse cara e esse cara. Então, beleza. Resposta da letra A, vou deixar aqui no cantinho. 25 centímetros. Pô, eita nós. Peraí que eu abri o Google Tradutor aqui. Google Tradutor não. Acho que ele achou que eu falei ok aquela coisa que eu não posso falar agora, né? Mas enfim. Então, eles estão espionando, galera. É isso mesmo. Letra B. Mas é ótimo, os serviços deles são ótimos, então vamos deixar eles espionarem. Brincadeira, eu nunca falei isso, tá, pessoal? Mas enfim, agora na letra B eu preciso desses ladrilhos que eu calculei, quantos deles são necessários. Então você poderia pensar, ah, professora, pego a área toda e divido, né, pela área de um ladrilho. Preciso fazer uma conta complexa assim? Não preciso, porque veja bem, eu vou dividir 300 em ladrilhos de 25, então eu vou ter a quantidade de ladrilhos que eu tenho aqui. Depois eu vou pegar 425, dividir por 25 e descobrir quantos ladrilhos eu tenho aqui. O produto dos dois é o quadriculado todo, correto? Então vamos calcular quanto primeiro. Eu sei que nessa linha vertical de 300, eu tenho 300 dividido por 25 ladrilhos.
Eu sei que 100 dividido por 25 é 4, então 300 dividido por 25 é 12. 12 ladrilhos na vertical. Na horizontal, não faz nem sentido vertical e horizontal, né? Porque é um chão. Mas enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, na horizontal, eu tenho 425 dividido em ladrilhos de 25. Pô, eu sei que 100 dividido por 25 é 4, então 400 dividido por 25 é 4, eita, 400 dividido por 25 é 4 vezes 4, 16, então 425, 17. Professora, não entendi a conta que você fez, basta você montar a conta de divisão aqui no canto, tá? Mas às vezes é bom a gente fazer alguns cálculos mentais, mas lembre-se, não vai fazer cálculo mental pela primeira vez durante o vestibular, entendeu? Que você vai errar. Então isso é uma prática que você ganha ao longo do tempo. Quanto mais cálculos você consegue com certeza poupar, né? Com certeza eu digo com confiança de que você não tá errando, vai ser melhor para você, beleza? Então eu sei que eu tenho 12 na vertical, 17 na horizontal. Quantos ladrilhos eu tenho no total? 12 vezes 17. Então eu tenho 14 sobe 1, 84, mais 12, eu tenho 204 ladrilhos. Então, a minha resposta final, 204 ladrilhos. Não foi difícil, né? E parece ainda uma questão com um pouquinho mais de texto, mas nada demais. Basta a gente visualizar isso daqui e saber quando usa o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Aqui, mais uma questão curta, que parece simples, mas não é tão simples assim, e por isso que ela tá aqui. Achei até divertida essa questão 2, porque ela é uma questão que vai bugar um pouco a cabeça de vocês no início. Olha só, o enunciado é bem simples, não vou grifar nada, porque ele é ali, né, tá tipo 3 linhas. Então, o conjunto dos números naturais, um conjunto de números naturais consiste de 13 múltiplos de 6, 19 múltiplos de 10, 7 múltiplos de 30 e 3 números primos. Quantos são os números no conjunto? Eu não sei nem quais são esses múltiplos, não sei nada, eu só preciso achar a relação entre eles. Tá, professora, eu sei que tem esses números aí, vou somar a quantidade de cada um. Então tá, 13 mais 19 mais 7 mais 3. Então agora eu sei que eu tenho esses valores aqui. Então essa é a resposta, certo? E aí, para tua grande surpresa, você já vai começar a perceber que essa resposta, esse valor aqui, não está nem nas alternativas corretas. Então, assim, amado, então assim, você já está fazendo as coisas no caminho errado, correto? Então quer dizer que tem menos valores do que esses aqui. Então, isso é uma chance dos caras que bolaram a questão de dizer para você, poxa, amado, tem número repetido aí no meio, você tem que descontar alguma coisa. Mas agora o que eu vou descontar? Quem é repetido? Quer dizer que tem números em comum entre essas coisas. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, tem 3 números primos. Será que algum desses números primos está em comum entre múltiplos de 6, múltiplos de 10 e múltiplos de 30? Lembrem bem, qual era a definição de um número primo? A definição de um número primo é um número divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então ele não pode ser múltiplo de nenhum desses caras, porque senão ele seria divisível por eles. E veja, poderia até ser se algum desses fosse primo, mas nenhum deles é primo. Entendeu? Então, ele não. Tipo, os números primos não vão ser divisíveis por nenhum desses 3 caras. Então, esses números primos não estão contados 2 vezes. Agora, múltiplos de 30, professora, eu tô vendo aqui, múltiplos de 30, todo múltiplo de 30 é múltiplo de 6. Todo múltiplo de 6 e múltiplo de 10 ao mesmo tempo. Correto? Então, esses múltiplos de 30, eles não podem estar contados aqui. Porque eu sei que eles estariam contados como múltiplos de 30 e eles estariam contados como múltiplos de 10, estariam 2 vezes. Não daria certo. Então, não posso considerar eles. Agora, será que tem mais algum número repetido? A verdade é que tem, e vamos pensar quais são os números repetidos. Eu tenho múltiplos de 6 e 10 que estão contados 2 vezes. Mas quais são os múltiplos quais são os números que são múltiplos de 6 e 10 ao mesmo tempo? Ah, eu sei que todo múltiplo de 6 e 10 ao mesmo tempo tem que ser múltiplo do mínimo múltiplo comum, correto? Então eu tenho um múltiplo comum entre eles, tem que ser mínimo do. Tem que ser múltiplo do mínimo. Então vou lá, faço a fatoração de 6 e 10.
Mínimo múltiplo comum começa com 2, 3, 5. Sei que cheguei ao final, pois cheguei em 1 em 1. Isso daqui deu 30. Então, o MMC dos dois é 30. Eu sei que para um número ser múltiplo de 6 e 10 ao mesmo tempo, ele tem que ser múltiplo de 30. Mas veja bem, eu sei quantos múltiplos de 30 tem. Então eu sei quantos são os múltiplos repetidos entre os dois, são todos os múltiplos de 30. Então eu sei que esses múltiplos de 30 estão contados uma vez aqui e uma vez aqui. Devo retirar mais uma vez esse número. Agora sim eu chego na resposta certa. Isso daqui vai dar 29, 32, 35 menos 7, 28. Tá aqui a nossa resposta. Fácil, né? Então, essa é uma pergunta que parece que não tem sentido, mas tem muito sentido se a gente for pensar no papel do mínimo múltiplo comum. A verdade é que, se eu tenho um mínimo múltiplo comum, qualquer outro múltiplo comum entre os dois números que eu tirei o mínimo tem que ser múltiplo do mínimo também. Essa é uma propriedade bem legal e é isso que a gente está usando aqui, beleza? Então vamos lá. Esse daqui, olha, eu vou passar rápido por essa questão porque a gente já fez várias parecidas com ela. Um certo planeta possui 2 satélites naturais, Lua A e Lua B. O planeta gira em torno de uma estrela central e o satélite gira em torno desse planeta, de forma que alinhamento estrela, planeta, Lua A acontece a cada 18 anos. Então, com a Lua A acontece a cada 18 anos. Estrela, planeta, Lua B acontece a cada 48 anos. Então, se no ano em que estamos ocorrer o alinhamento estrela, planeta, Lua A e Lua B, esse fenômeno se repetirá daqui a... Então, olha só, eu sei que toda vez que alinha esses três, são múltiplos de 18 anos. Toda vez que alinham esses três, são múltiplos de 48. Para alinhar os 4, eu sei que tem que estar esses três e esses três juntos, correto? Porque não adianta eu estar esses três e a Lua não tá. Não adianta estar esses três e essa Lua não tá. Então tem que acontecer tudo junto, então é um múltiplo comum entre 18 e 46. Correto? Não sei se é um mínimo múltiplo comum, mas sei que todo múltiplo em comum é múltiplo do mínimo. Então faz sentido eu calcular o mínimo como um múltiplo comum. Ok? Então eu vou calcular isso daqui de novo, fatoração. Vocês estão vendo que fatoração é dia sim, dia não. Preciso saber fatorar em primos, gente, ok? Sei que os dois são par, dá para dividir por 2, 24. Tem um número par ainda, continuo dividindo por 2. Tem um número par ainda, continuo dividindo por 2. Tem um número par ainda, continuo dividindo por 2. Agora são dois múltiplos de 3. Por 3, acabou. Cheguei no 1, 1. Então, isso daqui eu tenho 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 9. Quanto que é 16 vezes 9, professor? Vamos descobrir. Eu também não sou tão boa assim de cabeça. Então, 16 vezes 9 vai dar 54. Subiu 4, 9 mais... Eita, 9 vezes 6, 54. Subiu 5. 5 mais 9 deu 14. Então, 144 anos. Então, quer dizer que para as voltas em comum, para eles passarem no mesmo ponto a partir do ano 1 que a gente esteja, vai demorar 144 anos. Essa é a resposta certa. Ok? Então, foi essas as questões que nós resolvemos. Vocês viram, são questões simples. Entre aspas, simples, né? Mas isso daqui é importante para vocês verem que MMC e MDC cai. E é bem simples a gente usar. Basta da gente, quando a gente está pensando em, eu tenho tempos diferentes e eu quero ver quando acontece igual, MMC. Agora, quando eu já tenho um intervalão, esse daqui, né? Quando eu já tenho uma quantidade e eu preciso dividir essa quantidade maior em termos menores em comum, MDC. Na verdade, os nomes são bem sugestivos, correto? Basta você praticar eles que você vai ver que é bem simples descobrir quando você vai usar um ou quando você vai usar outro. Beleza? Então essa foi nossa aula de resolução de exercícios sobre divisibilidade. Então os critérios estão dentro da fatoração dos números e as outras coisas estão... As outras coisas são o MMC e o MDC que a gente viu na aula, né? Então essa seria a maneira como o assunto é abordado durante as provas, beleza? Então espero vocês daqui 2 semanas. Essa semana que vem vocês terão aula com a Yuri, se divirtam com ela.
e aguardo vocês, beleza? Beijinhos, tchau, tchau.